Olá, amigos, vamos continuar o livro de Daniel. Daniel tinha chegado à Babilónia, ele, junto com outros jovens da tribo de Judá, nobres, e a primeira coisa que fizeram quando eles chegaram a Babilónia foi mudar os seus nomes, ensinar a língua dos caldeus e a cultura. Então, nós vamos começar a ler a segunda parte do primeiro capítulo. Tínhamos lido até ao capítulo 7, até ao versículo 7 e vamos continuar agora a partir do versículo 8. Ora, Daniel havia resolvido em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos para deles se abster, não abastecer. E Deus permitiu que Daniel alcançasse a benevolência e a simpatia do chefe dos eunucos. Este, porém, disse a Daniel: Eu temo o rei, meu senhor, que determinou vossa comida e vossa bebida. Se ele vier a notar as vossas fisionomias mais abatidas que as dos outros jovens de vossa idade, poreis em perigo a minha cabeça diante do rei. Então, a terceira coisa que quiseram alterar aqui na vida do Daniel e dos seus amigos foi a alimentação. Cada nação, cada cultura, até cada religião tem um tipo de alimentação que existe ali, assim como nós em Portugal, no Brasil, noutros países, existe um certo tipo de alimentação. E Daniel trazia essa alimentação, mas muito específica da fé que Deus tinha desenvolvido ali naquele povo de Israel. Deus tinha se revelado a Abraão, de Abraão foi sendo transmitida esta herança espiritual, até que eles entraram na Terra Prometida, e esta questão da alimentação era algo que fazia parte e tinha muita importância. Nós vamos avançar. Eu aqui coloquei esta imagem a representar o nosso Daniel e este pormenor de permanecer fiel na Babilónia. Ele tinha saído da sua terra, onde tinha ali todo o seu ambiente era propício a que aqueles servissem a Deus, eles tinham esta herança, e ali na Babilónia ele queria manter esta herança espiritual. Então estava aqui esta tensão entre o seu desejo de se manter fiel à sua herança espiritual e agora esta avalanche que vinha contra ele de tudo, de incentivos a que ele abandonasse aquilo que era esta tal herança espiritual. Esta expressão, resolvida em seu coração não se contaminar, é muito interessante aqui no texto, está aqui, eu tirei e coloquei-vos aqui esta expressão, resolvida em seu coração não se contaminar. Ele tinha este desejo no seu coração, era um sentimento forte que o faria durante todo este período da sua vida lá na Babilónia, que ele ficou lá até já bastante idoso. Ele tinha no seu coração permanecer e não se contaminar espiritualmente, não era só esta questão da alimentação física. E então ele agora vai pedir, vamos avançar no texto, vai pedir aqui algo que era importante para ele. Então, Daniel, a partir do versículo 11, Daniel disse ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia confiado, Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Por favor, põe os teus servos à prova durante 10 dias. Sejam-nos dados apenas legumes para comermos e água para bebermos. Comparem-se depois na tua presença ao nosso aspecto e o dos jovens que comem das iguarias do rei, conforme o que notares. Assim procederás com os teus servos. Ele atendeu-os nesse pedido e os submeteu à prova durante 10 dias. Então, aqui o Daniel fez este pedido e ele pediu não só que lhes fosse restringida a alimentação de acordo com aquilo que seriam os seus hábitos lá na sua terra de Judá, havia uma série de leis alimentares, mas pediu mais além, ele pediu só legumes. Aqui ficamos aqui a pensar, mas porquê que o Daniel pede esta alimentação
a um nível vegetariano, não a alimentação até que ele estaria habituado. Porque ali toda a carne, a forma como eram mortos, o tipo de carne que era ali servido, ele não tinha controle. Ele não sabia se iam servir porco, se iam servir outro animal qualquer que não seria lícito, segundo os mandamentos de Deus. Então ele pede só uma alimentação vegetariana por causa desse efeito. Porque, por exemplo, um animal que fosse morto, mesmo que fosse dentro dos animais que Deus tinha indicado que poderiam ser comidos, o animal tinha que ser morto de uma forma, por exemplo, que extraísse o sangue, que eles não deveriam comer o sangue. Então, como ele não tinha controle sobre isso, ele não podia ter influência sobre essa parte, como é que os animais eram mortos, que tipo de carne, ele pede então que sejam só legumes. E eu coloquei este slide aqui, alimentação e espiritualidade. É aqui um à parte que eu pensei em fazer, porque até que ponto teria importância se o Daniel comesse daquela comida? O que é que interessa se ele come uma carne, um alimento qualquer que lhe servem ou não? Até que ponto isso contribui para a espiritualidade dele? Até que ponto isso tinha influência em agradar a Deus ou não? Nós hoje, na nossa cultura ocidental e supostamente cristã, nós achamos que a comida não tem nada a ver com questões de fé na nossa mentalidade cristã, não é? Mas parece que aqui, para este Daniel, aquilo que ele comia tinha muita importância para ele se manter fiel ali na Babilónia. Coloquei estes dois aspectos para nós pensarmos agora aqui um bocadinho neste pequeno vídeo. Até que ponto estas leis de regras alimentares e a prática do jejum são dois temas que aparecem na Bíblia em geral, até que ponto isto tem importância para a vida espiritual, não é? Sobre leis de regras alimentares. Se pensarmos logo no Jardim do Éden, quando Deus cria Adão e Eva, Deus diz logo: comerás de todas as árvores do jardim, mas desta não comerás. E ainda que nós consideremos que isto era algo figurado, que as árvores não poderiam não ser bem uma árvore, ainda assim a Bíblia mostra-nos essa figura, ainda assim é-nos dado como figura algo que tem a ver com alimentação. Mas se formos logo para Noé, depois do dilúvio, aí não é figurado. Depois do dilúvio, Deus diz a Noé que eles poderiam comer de todo o animal, era uma novidade, porque no Éden não foi dito isso, eles poderiam comer de todo o animal, exceto o sangue, ou seja, deveriam tirar o sangue e então podiam comer de todo o animal. Portanto, Deus dá sempre alguma indicação que tem a ver com alimentação. Isto é muito interessante porque nós hoje no cristianismo não valorizamos estas questões, mas na Bíblia sempre são faladas. Depois Moisés, quando Deus dá a lei de Moisés, volta a dizer: comerão destes animais, dos outros não comerão. Quando chegamos ao Novo Testamento, até no Novo Testamento, quando aqueles igrejas gentílicas, quando se começam a converter os gentios e Paulo vem a Jerusalém e questiona aqueles judeus que queriam forçar os gentios a praticar a lei de Moisés, Paulo vai, questiona os apóstolos em Jerusalém e foi dito também da parte dos apóstolos que os gentios poderiam comer então tudo, mas que se abstivessem do sangue. Ou seja, ali os apóstolos acharam que se remetia para aquela lei de Noé, era uma espécie de lei que Deus tinha dado, não é? Ali a Noé, mas para se absterem do sangue, tal como Noé. É interessante, vem em Atos dos Apóstolos. E depois a prática do jejum. Era uma prática comum ao longo do Velho Testamento, embora não se fale muito, mas quando chegamos ao tempo de Jesus, os fariseus tinham os seus dias de jejum, era algo assumidamente também espiritual, digamos. O jejum. A espiritualidade sempre esteve aqui algo a ver
com alimento ou abstenção deste. Jesus, quando inicia o seu ministério, faz um tempo de jejum, 40 dias de jejum. O jejum está no Sermão do Monte, por exemplo. Jesus diz: quando orares, quando derdes esmola e quando jejuardes. A abstenção de alimento, o controlo da nossa boca na questão da alimentação tem sempre alguma coisa a ver com a nossa espiritualidade. Às vezes nós pensamos que na minha vida, na minha alimentação, na minha vida eu faço o que eu quero e depois eu tenho o meu espaço que é da minha espiritualidade, que é a partir daquele traço ali começa a minha espiritualidade. Mas Jesus veio mostrar-nos em muitas áreas da nossa vida que há uma interligação daquilo que nós achamos que é mais natural com o espiritual. E então Daniel chega aqui à Babilónia e vamos continuar a ler. Depois dos 10 dias, o aspecto deles parecia melhor, eles se apresentavam mais bem nutridos que todos os jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Desde então, o despenseiro passou a retirar os alimentos e o vinho que lhes eram destinados, fornecendo-lhes só legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu a ciência, a instrução nos domínios da literatura e da sabedoria. Além disso, Daniel era capaz de interpretar qualquer sonho ou visão. E esta capacidade de ter uma percepção espiritual acima do comum também está sempre ligada com estas pessoas que conseguem abster-se destes desejos desenfreados muitas vezes que o ser humano tem de consumir, tanto o alimento é um dos aspectos, mas depois o ter coisas materiais desenfreadamente. As pessoas que procuram submeter esta nossa natureza, que todos temos, nossa natureza carnal, da nossa carne, Deus depois recompensa com este discernimento espiritual. Os profetas são sempre estas pessoas que procuram se abster, tanto na área alimentar como noutras áreas do possuir. É uma escolha, nós decidimos buscar primeiro o reino de Deus, como Jesus diz, e tudo o resto nos é acrescentado. E esse tudo o resto não significa coisas materiais ou só coisas materiais. Então Deus concedeu a estes jovens a ciência e a instrução nos domínios da literatura, da sabedoria. Estava a falar dos outros amigos do Daniel, e ele especialmente era capaz de interpretar qualquer sonho e visão. Tinha este dom. Quando havia um sonho, uma visão, ele tinha um discernimento espiritual assim especial, que vamos ver depois ao longo do livro de Daniel, como ele vai manifestar essa capacidade. Finalizando a última parte do texto, passado o tempo fixado pelo rei para a sua apresentação, o chefe dos eunucos os introduziu à presença de Nabucodonosor, o qual se entreteve com eles. Entre todos os jovens não houve outros que se comparassem a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Estes, pois, entraram para o serviço do rei. Ora, em todas as questões de sabedoria e discernimento, sobre as quais os consultava, o rei os achava 10 vezes superiores a todos os magos e adivinhos do seu reino inteiro. Daniel permaneceu assim até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel fica, até como eu já disse, até já com alguma idade, percorre aqueles reis todos que sucederam depois a Nabucodonosor, e vamos ver agora mais para a frente como é que vai ser o desenrolar de todo este ministério profético que o Daniel teve ali. Então, ele é realmente uma pessoa especial, não conta aqui que ele fosse casado, tivesse filhos, conta só este ministério espiritual dele. Eu hoje estive a ler o profeta Jeremias, mais a parte final, e a parte final do Jeremias fala realmente destas 3 fases do cativeiro, a primeira das quais foi aquela onde o Daniel e os seus amigos foram levados. Então deixo-vos aqui a conclusão do capítulo 1, espero que já estejam a ler. É um livro que se lê muito bem, lê-se muito facilmente, tem aqui algumas coisas figuradas, mas que, como vamos ver, não são difíceis de interpretar, a não ser um capítulo mais para o final,
que há dúvidas aqui da interpretação histórica de cada personagem que aparece ali. Então, eu hoje termino aqui. Exorto-os também aqui a pensarem nesta questão da alimentação e espiritualidade, até que ponto a alimentação tem aqui alguma influência na nossa vida espiritual. Hoje em dia fala-se aqui da glândula pineal, como tem a ver aqui com a questão da intoxicação que entra no nosso organismo, na nossa alimentação. Se calhar nós vivemos hoje um tempo onde nós precisamos mais de jejum do que se calhar estas pessoas há alguns milhares de anos atrás, não é? Se calhar nós hoje precisamos mais de desintoxicar todo o nosso corpo, que certamente terá influência também na nossa percepção, na nossa mente e como é que nós interpretamos tudo ao nosso redor e na clareza da nossa mente. Se calhar esta questão do jejum é um tema interessante a nós valorizarmos hoje. Também se fala muito do jejum intermitente hoje em dia, não é? Então são questões que eu deixo aqui para cada um também pesquisar e o que é que se calhar podemos tirar coisas da nossa vida que só nos fazem mal, tanto fisicamente como a nível espiritual e mental, não é? Então deixo-vos aqui o caso do Daniel. Ele absteve-se do vinho, do rei e daquelas iguarias que ele achava que podiam prejudicar a sua vida espiritual, no sentido de que ele estava no Velho Testamento, estava debaixo daquela lei e ele queria obedecer a todo o pormenor da lei de Deus, não é? E em troca Deus recompensou com sabedoria e discernimento. Terminamos aqui o capítulo 1. Deixo-vos aqui 2 livros para quem tiver desejo de ler mais sobre estes temas. Este sobre o espinho de Paulo foi o último trabalho que eu fiz e que está gratuito no site para quem desejar fazer download e ler. Então até o próximo vídeo, vamos para o capítulo 2 e até o próximo.